Muito bem. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 dá conta de uma das passagens bíblicas que nós entendemos que pode nos abrir os olhos ou que pode nos orientar para uma experiência de virada de ano, conforme nós temos, nós ocidentais temos, né? Que é aquela experiência de passagem de ano, virada de ano, alguns chamam de Réveillon. Essas reflexões que nós fazemos nesses períodos de festa, Natal, Ano Novo, a oportunidade que temos de recomeçar, de jogar tudo no chão e recomeçar de novo, né? De perdoar, de ser perdoado, de reconstruir, né? A esperança voltar aos nossos olhos, né? O desejo de luta, de conquista, também voltar ao nosso calendário, à nossa agenda. Ou seja, esse momento de reflexão que a gente tem nesse período, esse texto pode nos ajudar a fazer isso. Os nossos irmãos do passado, no Antigo Testamento, por conta de um calendário lunar que eles tinham, né? Depois passou a ser lunisolar, só depois, no século XIII, que passou a ser esse calendário gregoriano, totalmente solar que nós usamos, com referências solares que nós usamos. Eles lá no passado não tinham essa ênfase em ano, né? A ênfase deles era basicamente semanas, às vezes estações do ano, né? Mas virada de ano, passagem de ano, para eles era muito longo, talvez, né? Dificultava pelo calendário que eles tinham, ter essa referência de virada de ano. E também, em alguns momentos, a gente percebe, alguns momentos de lutas, de conquistas, como as festas de colheita, né? Que eles faziam, grande festa, por conta destas reflexões de perdoar, deixar alguns cereais no campo, para que as pessoas que não tinham o que comer pudessem colher também. Ano do jubileu, né, que era o ano do perdão, que eles faziam e celebravam esses momentos de reflexão, que somados traz para a gente uma boa reflexão sobre este momento que nós estamos vivendo de final de ano. Bom, nós estamos, portanto, no último domingo de 2020, né? E nós também fazemos essas reflexões, olhamos para pessoas que precisam do nosso perdão, pedimos perdão a pessoas que ofendemos, olhamos para o ano de 2021 com os olhos de esperança, né? Com boas reflexões, com aprendizagem. Normalmente nesta virada de ano, né, Wellington? Virada de ano difícil, né? Um ano difícil, né? Ano de perda, de doença, né? De morte, perdas de vidas. Este ano, esta virada de ano trouxe uma boa reflexão para nós. Nós também fazemos essa reflexão, e como os nossos irmãos do passado faziam, eles olhavam para o céu, olhavam para Deus nesse momento, enchiam o coração de gratidão. Mesmo em momentos difíceis, eles encontravam um motivo para agradecer a Deus, ou seja, trazer novos desafios, novos confrontos, enfrentamentos, como neste ano. Então vamos ler o texto, que a gente vai compreender aí algumas receitas, né, para começarmos 2021. Diz lá assim, Josué 1, versículo 1. Sucedeu, desde a morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande,
para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés. Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aí o versículo 9. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar, meus irmãos, por favor. Senhor, nos abençoe nesta hora em que estamos com a Tua palavra aberta. Abençoa, Senhor, para que os nossos olhos sejam descortinados nesta hora, para vermos aqui, além da mera letra, além do que está escrito, a Tua palavra, a Tua mensagem. Para vermos, Senhor, nesse texto, aquele recado que o Senhor tem dos céus para o nosso coração. Que possamos, entendendo o texto, aprender, Senhor, contigo nesta manhã. Abençoa, sim, Senhor, o Teu povo que saiu de casa para vir na Tua casa. Abençoa o Teu povo que, sem poder sair, está nos acompanhando pela internet. Abençoa, Senhor, a todos que estão nos ouvindo nesta hora, de maneiras que todos possam receber de Ti o recado para as suas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é o texto de Josué. Vocês que estão ligados aí, é o primeiro livro do bloco dos livros históricos. É o primeiro livro do bloco dos livros históricos. Ou seja, antes dele, os livros da lei, os 5 livros da lei. Josué inaugura, então, o texto histórico. É uma história, é uma narrativa. Esta narrativa de Josué é a narrativa da promessa que Deus fez a Abraão. Lembra que no Gênesis, Deus deu a Abraão essa promessa de dar esta terra como herança, prometeu dar a ele, a geração dele, os seus filhos. O texto de Josué, então, é a narrativa dessa efetivação da promessa de Deus. Estamos aqui no ano 1200 antes de Cristo. Estamos aqui num momento em que o povo de Deus, que tinha saído do Egito como promessa de Deus pela liderança de Moisés, que enfrentou os egípcios com aquelas pragas do Egito, até que os egípcios liberaram os hebreus, e eles foram para o deserto, atravessaram o Mar Vermelho, e foram libertos do Egito. E quando Moisés mandou os espias para olhar a terra e conquistar a terra, efetivamente, aquela geração se acovardou, não tiveram a visão de conquistar aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, eles ratearam, perderam a oportunidade. Deus então puniu aquela geração, 40 anos, no deserto eles padeceram, eles peregrinaram no deserto durante 40 anos, até que aquela geração
de pessoas que se acovardaram diante da promessa de Deus de conquistar a terra morresse. 2 deles permaneceram, 2 que foram contra a covardia, 2 que foram ousados e queriam enfrentar, Josué e Calebe. Josué está aqui, liderando o povo para essa conquista novamente. Então, eles estão tendo uma nova oportunidade, uma segunda oportunidade de conquistar a terra. Então, Josué encaminha da mesma forma aquela preparação para conquistar a terra. Ele prepara os espias, ele envia os espias, esses espias olham a cidade de Jericó, e ali prepara o ambiente, traz as informações, ou seja, do mesmo jeito, há 40 anos atrás, recomeçar tudo de novo. Mas, para essa conquista, meus irmãos, haviam alguns problemas diferentes. E talvez podemos tirar algumas lições para nós também por conta disto. O texto nos informa que Moisés havia morrido. Moisés era uma referência, muito mais que Donald Trump, muito mais que Bolsonaro, muito mais. Ele era uma referência, e ele havia morrido. Ou seja, a liderança, aquele empenho das vitórias, aquele homem de Deus que fazia uma mediação entre um povo ingrato e um Deus santo, aquele homem que teve este papel importantíssimo para aquele período do povo, havia morrido. Ou seja, havia uma crise emocional, política, espiritual naquele momento. Eles estavam se preparando para atravessar o rio Jordão e conquistar ali a terra prometida. Portanto, meus irmãos, essa conquista que nós estamos colocando aqui para os irmãos, tem a ver com o que nós estamos experimentando hoje. Tem a ver, é usado na Bíblia, essa conquista, como a conquista da Jerusalém celestial, ou seja, a nossa postura diante dos enfrentamentos que temos para chegar até a mansão celestial, até onde Deus preparou para nós, a vida de santificação aqui na terra, tem sido usado também para as conquistas do povo de Deus aqui na terra. A conquista desse povo de Deus que se identifica como 2 uns. Deus, que é o único Deus que o seu povo o adora, e o povo que é o único povo de Deus que adora a Deus. Então é um Deus e um povo. Nós estamos numa questão aqui bem importante, discutida com os teólogos, mas nós acreditamos que o povo de Deus sempre foi um. No Antigo Testamento era o Israel de Deus, no Novo Testamento são a igreja, que inclui judeus e gentios. Então, este único povo é que nós estamos falando. Essas conquistas também são usadas para ilustrar aqui esse momento de conquista da terra prometida. Ou seja, uma grande conquista que a igreja tem é semelhante a esta grande conquista que está sendo narrada aqui neste momento. Então pode ser usado de 2 formas essas conquistas, tanto para a vida eterna como para a vida do povo de Deus na face da terra. Bom, voltando então para o texto, meus irmãos, nós gostaríamos de trazer para os irmãos alguns princípios que estão aí presentes, que vão nos orientar. Assim como para eles serviram aqueles princípios para conquistar a terra prometida, como o livro de Josué é a narrativa dessa conquista, pode servir para nós, porque as luzes de 2020 já estão se apagando, não é isso, Gabi? Já está acabando,
não tem mais nada que a gente contar, estamos no 27, né? Daqui mais alguns dias, já acabou 2020, deve ficar para trás, né? Aprendermos muito com ele, mas deixar ele para trás e levantar os nossos olhos para a luz que se apresenta, as luzes que se apresentam aí, né, São Moisés? 2021 está aí. E a nossa postura diante disto, né? Se nós não observarmos, talvez algumas pessoas podem se esquecer que esta é a segunda oportunidade que este povo tem. A primeira, eles se acovardaram. Talvez 2021 para você pode ser um 2021 carrancudo, um 2021 de medo, 2021 de perdas. Mas essa foi a visão daquela geração. Aqui Josué está mostrando para a gente uma outra visão, uma visão diferente. E vamos ter com vocês esses princípios aí. Veja bem, começa no versículo 2, tem no versículo 3 e tem no versículo 6 também. Este princípio, Deus é quem dá todas as coisas. Deus é quem nos dá a conquista. Veja bem o que o texto nos diz aí, ó, versículo 3, lá no finalzinho diz assim, ó, aliás, vamos ler o texto todo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Aí está meio o sujeito oculto, vulo tenho dado. Mais adiante está o sujeito bem claro, como eu prometi a Moisés, como Deus prometeu a Moisés. É Deus quem dá. Vamos lá, versículo 6, ó. Ser forte, aliás, versículo 3, o 2. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja o outro versículo 6 também, o sujeito está oculto aqui, mas a gente vai entender direitinho, ó. Versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos teus pais. Portanto, meus irmãos, o primeiro princípio que nós precisamos de ter, olhando para 2021, é que Deus é quem dá as bênçãos na nossa vida. Ele é quem deu esta terra prometida, foi uma dádiva. Josué faz questão de ressaltar, quando Deus está falando isso para ele repete essas palavras, mais no versículo 2 adiante. Ele diz, Deus é quem dá essas dádivas para nós. Deus é que é o dono desta terra. Veja bem, meus irmãos, os milagres que aconteceram, e eles, o povo, na sequência do livro de Josué, o povo compreendia, e até hoje nós compreendemos. Por exemplo, Jericó. Juninho, já ouviu Jericó, alguma coisa cair assim, um muro cair com a trombeta tocando? Um povo gritando? É Deus quem agiu. Deus queria mostrar isso, é minha terra. Aquela terra ali, não obstante ter povos, que nós vamos tratar aqui com vocês mais adiante, mas é a dádiva de Deus, é a promessa de Deus que está ali para eles. A conquista de Jericó, a travessia do Rio Jordão, Wellington. Veja bem como essa travessia, eu costumo dizer, irmãos, que o Mar Vermelho foi fácil. Difícil mesmo foi o Rio Jordão. Por quê? O Mar Vermelho, Josué pegou o seu cajado, encostou na água, o mar se abriu. Deu tempo do povo raciocinar e pensar assim, nossa, o inimigo está aqui atrás de nós e vai nos pegar. Bom, aqui está seco, vamos passar então. E eles passaram bem enxuto, porque o mar já estava aberto. Mas o milagre da travessia do Rio Jordão, narrado por Josué capítulo 3, diz assim, que era uma comitiva que estava chegando,
tudo organizadinho, conforme Moisés deixou. Os sacerdotes com a arca na frente, eram 12, 4 em cada canto, 12, aliás, 3 em cada canto, 12 levando a arca, atrás deles os sacerdotes, os levitas, e vinha toda a tribo, aquela procissão agarradinha. Eu não sei se vocês viram, eu faço ideia aqui, daquelas apresentações de coreanos, norte-coreanos, chineses, militares, aquelas apresentações militares, que parece que se um soldado daquele der um tropeção, parece que cai o pelotão todo. Me parece que Josué, quando narra essa história, ele está dizendo dessa forma, fica todo mundo formadinho, um atrás do outro, uma tribo atrás do outro, seguindo o sacerdote, e quando o sacerdote ia pisando no rio, o rio ia se represando. À medida que a planta do pé ia entrando, a água ia cortando, e o povo ia passando. E quando aquele episódio aconteceu, a água se represou, o povo já estava no meio do rio. E quando a água ia crescendo, e diz o texto que ia se esbarrancando, né? Deus falou bem assim: os sacerdotes, vocês que estão levando aí a arca, não sai daí não, vocês ficam aí dentro, no leito do rio, até que todos passem. E a água foi se represando, esbarrancando. E aí o povo passou. Na hora que falou bem assim, passou todo mundo, pode sair agora? E o povo de olho na água, pode sair agora? Eu falei, não, espera aí que eu vou botar 12 pedras aí dentro. E eles trouxeram 12 pedras. Aí sim, quando tudo isso aconteceu, eles saíram e a água passou. O que Deus queria convencê-los, irmãos? De que Deus é quem dá. É dádiva de Deus, é bênção de Deus. Era importante, meus irmãos, essa conquista. Veja bem, o povo de Israel, os hebreus, estavam no deserto. No deserto não tem ferro, não tem aço, não tem equipamento. Eles não tinham carro de guerras, eles não tinham animais, cavalos, eles não tinham espada, mal cajados eles tinham pela mão. Como eles conquistaram povos tão poderosos, cidades tão fortificadas? É isto que Josué está dizendo. Eu que dou. Olharmos para 2021, olha assim, Deus é quem te dá, irmão, a dádiva. É um dom de Deus. Toda essa conquista, o ano de 2021 que está colocado diante de vocês, levante os seus olhos para os céus, veja que Deus quem dá, é um presente de Deus para a sua vida, o ano de 2021. Levante os seus olhos. A segunda coisa importante que aparece aqui no texto, também para a gente, e nós vamos colocar para vocês aqui, a palavra tomar posse tem muito desgastada, né? Mas é bíblico, né? No sentido bíblico, ele é bem aplicado. Na verdade, é Deus quem dá. Mas o texto nos informa assim, ó, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão. Apesar de ser a promessa de Deus, apesar de Deus estar à frente, Deus diz, passa esse Jordão. O que era o Jordão? O Jordão era um rio, né, que está lá até hoje, que dividia o deserto da peregrinação até a terra prometida, a que emana leite e mel. Havia um rio, e era preciso passar esse rio. E diz o texto que para eles é a ordem, dispõe-te, vá vocês, tome posse, lute. E obviamente, meus irmãos, houve num primeiro momento aquela destruição de Jericó, mas depois seguiu-se houve perdas de soldados, e nas outras guerras houve perdas de soldados. Ou seja, para conquistar é preciso tomar posse, lutar com unhas e dentes.
É preciso lutar e se preparar, e estrategicamente eles foram crescendo, até que chegou o período dos reis, quando o povo já estava bem estruturado, tanto na hierarquia, no funcionamento, quanto nos equipamentos. Mas era preciso que eles se dispusessem, tomasse posse daquela bênção que Deus prometeu. No que diz respeito, meus irmãos, a esse texto, era indispensável para nós, irmãos, lembrar do que Paulo escreveu a Timóteo, né? Capítulo 2, capítulo 6, na primeira carta a Timóteo. Combate o bom combate, toma posse da vida eterna. No que diz respeito, a melhor ilustração para nós, irmãos, nós estamos teologicamente num momento de santificação, e nós devemos nos apropriar dos elementos que promovem em nós a santificação. É hora da gente repensar o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, o que nós estamos fazendo com o dia do Senhor, o que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor, o que nós estamos fazendo com a igreja do Senhor. É hora da gente pensar nesse aspecto de nossa vida e tomar posse, agir. Eu vou usar um exemplo aqui que talvez seja útil para nós, aqui da Igreja da Glória, pois temos 2 capelães aqui, né? Quando eu ainda pastoreava a igreja de Araçás, havia uma visita hospitalar aos domingos. Eram os homens da igreja, o PH que fazia essa visita, promovia essa visita. Eu estava sempre lá com eles, mas a gente via a dificuldade deles. Olha, o dia era do Senhor, era visita hospitalar, né? O horário que todo mundo podia ir, ninguém trabalhava, né? Exceto, poderia, não lembro não, mas poderia ter uma escala ali ou outra, mas todo mundo poderia ir. Mas vocês acreditam, irmãos, que iam 2, 3, 4, quando muito ia 5, 6, a visita ao hospital. E aí eu fiquei pensando, pois justamente isso, é justamente isso que o Senhor vai falar conosco, quando estivermos para entrar nas mansões celestiais. Ele vai perguntar o que para nós? Estive enfermo e fostes me visitar. Ou então, aqueles cabritos, né? Aqueles que foram rejeitados, estive enfermos e não fostes me visitar. O que estamos fazendo, meus irmãos? Precisamos tomar posse disso. Nós estamos na santificação, nós precisamos refletir sobre isto. Nosso irmão Leonardo falou, nossos dízimos, o que estamos fazendo com o nosso dinheiro? O que estamos fazendo com o dia do Senhor? Estas boas reflexões nós podemos ter. Foi isso que Josué falou com seu povo, ó. Toma posse dessa promessa. Deus, a promessa de Deus, não anula a nossa responsabilidade, irmãos. Não anula. Pelo contrário, ela vai sobrepondo-se à nossa fé, ela vai se acumulando à nossa fé. Todas as nossas obras estão fulcradas, baseadas, apoiadas na nossa fé. Tudo isso que nós fazemos. Portanto, meus irmãos, quando nós ouvimos o texto claro de Pedro, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5 até 8, nós vemos o apóstolo Pedro escrevendo sobre justamente isso. A conquista está aí diante de nós. A promessa de Deus está aí diante de nós. Mas, cabe a nós, através das nossas ações, santificarmos a nossa vida. Buscarmos aquele momento que vai nos diferir dos demais, de santificar a nossa vida. É essa palavra que Josué vai dizer a partir do versículo 10, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, toma posse, não só
da promessa de Deus para a igreja aqui, não só para a sua vida profissional, não só para a sua vida pessoal, familiar, mas toma posse da vida eterna, a cada dia, conforme a história de hoje nos ensina. Assim, meus irmãos, uma segunda ideia que aparece aqui, está bem clara aí no versículo 5, versículo 9, diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Nesta caminhada que está proposta, meus irmãos, de 2021 para nós, Deus é conosco. Esta é a promessa. Veja bem, Josué estava reunindo o povo, preparando o povo para a travessia do Rio Jordão, para conquistar a terra, e Deus falou para eles assim, olha, vocês vão porque a promessa é eu que dou, vocês tomem posse, lutem, atravessem esse Jordão, dispõem e vão, porque eu vou contigo. Esta é a promessa de Deus, eu vou contigo. O símbolo daquilo era a arca da aliança que ia à frente, e o Senhor ia com eles, e a obra de Deus, os milagres de Deus, as ações de Deus iam acontecendo, porque Deus estava com aquele povo. Observe aí o texto todo de Josué, depois você chegar em casa para você ver, quantas vitórias, porque Deus estava com o povo. A única coisa que eles tinham de garantia é que Deus estava com eles. Deus é para eles o fiador. Essa palavra assim no nosso meio, não, Rogério? Ser fiador é tão constrangedor para algumas pessoas, né? Ser fiador, porque se o outro não pagar, é você que vai pagar, né? A Bíblia fala a respeito disso nas relações interpessoais. Mas o que é importante para nós aqui, é que, justamente, ninguém quer ser. O texto bíblico aqui diz assim, eu sou o seu fiador. Eu vou junto. Eu estou indo junto. Eu vou meter o peito na frente, como diz a linguagem mais jovial, né? Eu vou estar no peito na frente, olhando por vocês, na companhia de vocês, acompanhando vocês, cuidando de vocês, protegendo vocês. Eu que prometi e eu vou junto. Eu vou estar com vocês. Eu não desampararei vocês. E sabe, meus irmãos, apesar de um povo ingrato, não, Moisés, lembra? Ingrato, rebelde, apesar de Acã, logo depois de Jericó, né? Apesar de Acã ter o caráter atravessado, ter roubado a prata, a capa, o ouro, e ter feito aquela ruaça no meio do povo, morrendo tanta gente por conta da sua desobediência, por conta do seu mau caratismo, apesar disto, Deus diz, eu estou com vocês. Portanto, meus irmãos, 2021, que está se clareando diante de nós precisamos de ter essa promessa, Deus está conosco. Deus está conosco, mas não é só quando você é crente, tem demonstrado a sua fidelidade, mas quando você cai. Deus é com você quando você cai, Ele está disposto a te levantar e a te colocar de pé novamente, e a abrir de novo os seus olhos, os seus horizontes, a sua esperança. Apesar de Acã e apesar de a ingratidão do povo, Deus cumpriu a sua promessa. Você vai lá no finalzinho do texto de Josué, e você vai ver, Deus deu descanso da conquista. Eles conquistaram tudo. Por quê? Porque Deus estava com eles. Nós, meus irmãos, podemos enfrentar 2021 com essa promessa também. Deus está com você, irmão. Deus está com você. Apesar de você ser pecador,
apesar do sangue de Jesus na cruz ter poder para lavar os seus pecados, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Não se decepcione com você, irmão. Lembra, a misericórdia de Deus está à nossa mão. Se pecarmos, ele é fiel. A promessa de Deus não é anulada por conta de erros e desacertos nossos. 2021 está à sua frente. Levanta os olhos, acredita, Deus está com você. Mas não só isso, meus irmãos. O texto aí vai trazendo para a gente alguns outros princípios aqui para nós. Versículo 7 diz assim, ó: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E segue alguns textos que nós vamos falar daqui mais um pouquinho. O que esse texto nos afirma, irmãos? Que Josué está dizendo ao povo, ó, anda conforme a Bíblia. Anda conforme a Bíblia. Como dissemos, o texto de Moisés já estava pronto. A lei estava ali, estava pronta. E Josué está dizendo, está recebendo essa mensagem aqui, dizendo, olha, eu abençoo você na sua obediência. Eu abençoo na sua obediência. Ter a baliza da palavra de Deus para a vida, não é ter a baliza para a sua vida espiritual somente, que é tão importante para nós, que aponta para a vida eterna, mas ter a palavra de Deus como baliza para a sua vida no seu casamento. Não é importante isso, Tereza e França? A palavra de Deus, que muitas vezes convenceu o França de que a Tereza é a mulher da vida dele. Sim, é a palavra de Deus que convence lá no trabalho, não é isso, Gabi? Quantas propostas no seu trabalho, né? Quantas insinuações, mas a palavra de Deus convence. Caráter, Gabi, caráter, vamos para frente, é a palavra de Deus. É esta a mensagem que Josué está dizendo, tão somente faça conforme a palavra de Deus, a lei de Deus. Ele vai dar alguns princípios para nós aqui, meus irmãos. Olha, primeiro princípio está aí, faça tão somente conforme a lei. É preciso de ler. Então, é preciso de ler a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está esquecida na sua casa, você tem grande risco de perecer em 2021. De que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida. Eu vi uma frase outro dia de um grande teólogo que diz assim, os desvios na vida começam com Bíblias empoeiradas e termina com roupas sujas. Sim, perde a referência, não lê a palavra, não se dedica à palavra, não tem um momento a sós, não tem um momento familiar com a palavra, leia a palavra. Mas não só isso, meus irmãos, mesmo no versículo 7, a gente vai entendendo aqui, ó, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, tome a palavra de Deus como regra de fé e prática na sua vida, e seja como um caminhar no meio de um corredor assim, ó, a palavra de Deus balizando para a direita, a palavra de Deus balizando para a esquerda, e nós vamos caminhando, guiados pela palavra, sem desviar para cá, sem desviar para lá. Mas não só isso, medite nesta palavra, está aí no versículo 8, ó, não cesses de falar deste livro, medite, proclame, leia, entenda, ame, conforme o salmista diz, o quanto eu amo a tua lei. Medite nesta palavra, fale dela, de dia, de noite, a tempo, a fora de tempo, fale desta palavra. Deus prometeu a Josué abençoá-lo na obediência dele. E este é o princípio que Deus deixou para Josué. Medite nesta palavra, de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Ou seja, não só
leia, não só medite, não só ame, não só fale, mas também obedeça. Obedeça a palavra. Eu já contei essa ilustração aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi em Alvorada. Na época da política quente aqui, talvez o Franz vai lembrar disso, tinha um candidato que foi prefeito aqui em Cariacica, chamado Cabo Camata. Lembra desse nome, Franz? É da nossa época, né, Franz? Cabo Camata. Cabo Camata, um homem totalmente desviado de Deus, não tinha nada a ver com Deus, mas para ganhar política ele apelava para essas áreas aí. E ele fez um discurso na TV uma vez, não sei se foi debate, e falou bem assim, que nós temos que apoiar as igrejas evangélicas. Apoiar as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas tira o bêbado do boteco, tira o drogado lá da boca, tira o traficante lá a igreja evangélica é um caminho para melhorar a sociedade, segundo o Cabo Camata. E eu percebo assim, é isso mesmo, não é isso, Wellington? É verdade, é isso que a palavra de Deus diz. Ele sabe. Mas falta o quê? Obedecer, gente. Obedecer. Nós erramos muito mais, irmãos, em não obedecer do que não saber. Obedecer, obedecer, obedecer. É bom lembrar, meus irmãos, que Josué estava recebendo a ordem de fazer segundo a lei, né? Para ele era uma lei completa, a lei moral, a lei civil, a lei espiritual, né? Para nós, essa lei significa o Evangelho de Jesus, né? Que já foi completado, né? A lei já foi completada com o Evangelho de Jesus, andar segundo Jesus, né? Principalmente o texto de Mateus dá conta daquele encontro, é isso, tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, né? Estava forasteiro e me acudiste, estive enfermo, foste me visitar, é isso, cumprir o Evangelho de Jesus, né? Obedecer, é indispensável para nós. Sobretudo, meus irmãos, olhar para a palavra e agradecer por esta palavra que nós temos como referência. Muita gente, exceto os cristãos, não tem referências tão firmes e sólidas como nós temos. A palavra de Deus, ética, moral e espiritualmente. Difícil encontrar alguém que tenha uma referência tão sólida como esta. Que filhos, netos, bisnetos vão seguindo por essa baliza da palavra de Deus. Bom, obedecer. Deus prometeu a Moisés, então, obedecer, abençoar na obediência. E por fim, meus irmãos, a última palavra que eu queria ressaltar, o último princípio aqui, que estamos vendo aqui nesse texto, está lá no versículo 6, ser forte e corajoso. Meus irmãos, ali estava instalada uma crise, como nós falamos, né? Moisés havia morrido, a crise estava instalada, o brio do povo, o ânimo do povo estava lá embaixo. Se tivéssemos essa linguagem naquela época, era autoestima baixa demais. E eles estavam numa crise. E Deus então chama Josué e diz assim, ser forte. Ser forte. Sabe por quê? Porque ele garante. Veja bem, não te mandei eu, versículo 9. Não te mandei eu. Ou seja, a palavra de ser forte não é para levantar o alto astral, não é para levantar a autoestima, é para lembrar Josué daquilo que Deus tinha falado para ele. Foi eu que mandei você ser forte. Em outras palavras, meus irmãos, foi eu que vocacionei vocês, eu que chamei, eu que elegi, eu que predestinei, foi eu te chamei, ser forte porque eu prometi. Sabe, irmãos, quando a gente fala em vocação, a gente fala em vocação num sentido às vezes bem popular de
profissão, e nós na igreja, no sentido de ministerial, né? Pastor, vocacionado, presbítero, não é uma questão assim mais eclesiástica. Mas a vocação que se refere o apóstolo Paulo, e é bem traduzido pelos nossos irmãos reformados, é a vocação para fazer um papel na humanidade. Pessoas sendo vocacionadas para serem maridos, para serem esposas, para serem funcionários, para serem empresários, vocacionados aonde estiver, ter a certeza de que foi Deus quem colocou ali, seja em qualquer área da vida, em qualquer profissão, seja branco, seja preto, seja homem, seja mulher, em qualquer lugar que você está, lembre-se disso, é isso que Deus está dizendo. Eu não te mandei? Recentemente eu compartilhei com vocês aqui um episódio que eu tive num encontro com o Mateu. E quando eu tenho o hábito de acordar de manhã, estava meditando num lugar bonito, ouvindo uma musiquinha, meditando, eu percebi assim, rapaz, mas esse homem é chato demais, um bebum, mas enjoado demais. E daí eu pensei bem assim, Francis, mas que oportunidade que eu tenho? Que oportunidade que eu tenho de estar aqui. Houve um certo desencontro, porque de informações, e aí eu estava lá, né? Mas não foi um desencontro, não foi o acaso. É a oportunidade que eu tenho. Eu fui vocacionado para este momento, falar com aquele ateu que Jesus o amava. Vocação é isto, irmãos. Não te mandei eu. Josué, então, entendendo essa vocação de Deus, né? Ele diz, e foi à frente, foi confiando que Deus estava com ele, né? Acreditando que aquele chamado de Deus ali, olha só a história de Josué que refletimos aqui para vocês, como ele entendeu isso. Ele foi lá atrás, 40 anos, perdeu uma disputa para os outros 10 espias. Perdeu no voto. 10 anos depois, ele ainda estava acreditando que Deus tinha mandado ele ir. É assim, irmãos, vocacionados. Mas não só isso. Deus mandou ir, mas diz, eu vou contigo. Não é isso? Eu vou contigo. Aí está claro no versículo 1. Bom, diante disso, então, irmãos, nós precisamos aplicar isso para nós. Já citamos esse assunto, mas vale a pena a gente ressaltar. Bom, 2021 está aí diante de nós. O que você, qual a sua postura para enfrentar e vencer 2021? 2021 está mostrando as carrancas dele e você está com medo? 2021 está aí apresentando as suas luzes e você está batendo as pernas? Está se acovardando? Preste atenção. Acredite nisso que hoje Josué deixou para nós. Você tem uma promessa diante dos seus olhos. Tome posse. É dádiva de Deus. Preste atenção. Diante de muitas dificuldades, muitas lágrimas, muito choro, muita perda, você está aqui, irmão. Você vai ver 2021 chegar. Até bem pouco tempo atrás, talvez você nem pensava que ia passar, mas agora está aí. Lembre-se, brilho nos olhos, coragem, ser forte. Deus está com você, é a promessa de Deus, ser corajoso. As dificuldades estão aí, assim como estão para todo mundo. O vírus está aí, Covid está aí, dificuldades financeiras estão aí, problemas políticos estão aí, mas como enfrentar então? Não se acovarde. Lembre-se, ser corajoso, ser corajoso. Segunda coisa que eu queria aplicar para nós, não só para esses dias de enfrentamentos, mas para a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna.
No domingo passado, quando falamos sobre a vida eterna, que é o grande ápice da nossa vida, nós nos preocupamos em lembrar os irmãos. Nós estamos neste mundo, mas não somos este mundo. Nós estamos aqui, mas nós somos peregrinos. O nosso lar mesmo é lá. Então, meu irmão, não só para 2021, mas para amanhã, para todo o tempo que você viver aqui. Lembre-se, você está lutando. Tome posse da vida eterna, todos os dias. Tome posse desse princípio que Deus colocou diante de nós. Na verdade, tome posse da promessa que Deus deu a você quando te chamou, quando lavou os seus pecados, quando Ele anotou o seu nome no livro da vida. Prepare-se para este dia em que vamos para a eternidade. Assim como Josué se preparou, assim como Josué ouviu esta mensagem de Deus, que Deus está à frente de você, a promessa que Ele fez a você, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te elegeu desde antes da fundação do mundo. Ser forte, vamos caminhando, estamos rumo à mansão celestial, não podemos nos acovardar. O inimigo pode colocar coisas diante de nós, mas nós confiados nos méritos de Jesus, que Ele nos prometeu, que cada vez que pecamos, se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. E vamos junto, caminhando para as mansões celestiais, para a conquista da Jerusalém celestial, de olhos postos no céu, de olhos fixos no nosso Salvador, a primícia que nos espera, sentada ao lado do Pai. Ele prometeu, Ele está conosco, Ele vai nos receber. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar assim. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar, meus irmãos. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao Wellington, se ele puder, a gente encerrar com um amém. Nós vamos cantar um amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor. Vamos encerrar, orando, impetrando a bênção. E depois nós vamos cantar juntos o amém tríplice, para a gente encerrar o nosso culto nesta manhã. Senhor, nosso Deus, agradecemos esta oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos na Tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque o Teu filho Josué no passado deixou a sua experiência para nós, de como enfrentar um ano seguinte e como enfrentar a vida de santificação. Senhor, muito obrigado por esses princípios, por esta promessa do Senhor, de nos convencer, Senhor, que a vida é uma dádiva do Senhor, e tudo que nós recebemos é um presente do Senhor, é um dom dado pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos convencido que nós precisamos agir, Senhor. Nós não podemos cruzar os braços diante da promessa do Senhor. Nós temos que ir em frente, lutando, sujeitos a perdas. Mas temos que lutar. Nós temos que lutar porque o Senhor está conosco. O Senhor vai junto de nós. O Senhor é que nos vocacionou. Nós precisamos de lutar, balizados pela Tua palavra, Senhor, amando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse despertamento nesta manhã. Pedimos que o Senhor consagre cada vez mais nós todos no Teu caminho nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma semana também abençoada, de paz, uma semana protegida, Senhor. Em nome de Jesus, cada um que veio aqui nesta casa te adorar, possa sair convicto do Teu cuidado, da Tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, guarda também os nossos irmãos que em casa estão, abençoe o Senhor, protegendo-os e guardando-os nesta semana. Pedimos a Tua graça, sim, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Recebei a bênção, irmãos, as mãos espalmadas para cima, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as ternas e eternas consolações do Santo e Divino Espírito
estejam sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus que serve a Jesus e aguarda a sua volta, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.